Você já pesquisou o que é gestão de produto e saiu mais confuso do que entrou? Não estou dizendo que é um problema com você, mas sim porque percebo que todas as respostas que existem por aí foram escritas para impressionar, não para explicar. São definições bonitas, cheias de termos sofisticados, que soam bem numa apresentação e não significam nada na segunda-feira de manhã, quando você precisa realmente tomar uma decisão real, não é? Bom, eu sou a Evelyn Cordeiro, você está no canal Produtos Impactantes e por aqui a gente fala sobre produto, comportamento e o que está por trás das decisões que fazem um produto realmente entregar valor. E hoje é dia de FAQ, uma editoria que tenta responder as perguntas que estão na sua cabeça. O episódio está bem legal, então fica que vai ter bolo. Bom, vamos conversar sobre a pergunta mais básica da área, né? Que é o que é gestão de produto? Essa dúvida existe porque a profissão é relativamente nova e, de certa forma, ainda está construindo sua própria identidade, né? É diferente de engenharia, de design, de marketing, que tem aí muitas décadas de definição clara, né? Cursos estruturados, hierarquia estabelecida. Gestão de produto surgiu e foi se moldando dentro de empresas de tecnologia de forma meio orgânica, né? Meio caótica. Cada empresa define o papel de um jeito, cada gestor que te explicar, né, vai usar uma metáfora diferente. Tem gente que fala em ser dono de produto, tem gente que fala em ser a voz do cliente, tem gente que fala em orquestrar times, e todas essas descrições pegam um pedaço da verdade, mas nenhuma delas sozinha entrega o quadro completo. Então, isso gera uma confusão perfeita, especialmente para quem está entrando na área, né? Então, você começa a achar que não entende porque ainda é novo, né? Mas a verdade é que muita gente, com anos de experiência, inclusive, né, não consegue explicar bem o que faz. E isso acontece porque a maioria das pessoas é, nunca parou para simplificar o conceito, sabe? Pelo menos é essa minha reflexão, minha percepção. Eu acho que nunca pararam, a maioria nunca parou para refletir sobre isso, né? Então, resumindo, eu acho que o problema ele não é seu por você não saber exatamente o que é gestão de produto. Eu acho que é estrutural de verdade, né? E a gente vai resolver isso agora. Então, eu acho que aqui podemos ir para a resposta direta. Gestão de produto é a disciplina de descobrir quais problemas valem a pena resolver, decidir como resolvê-los e garantir que a solução chegue às mãos de quem precisa dessa solução, né? Então, de forma que gere valor tanto para o usuário quanto para o negócio. Basicamente é isso. Então, perceba que não é gerenciar um backlog, não é escrever histórias de usuário, não é participar de ritual de sprint. Essas são ferramentas, são caminhos, são meios, sabe? Mas não é a essência. Então, a essência é a descoberta, a decisão e a entrega de valor, né? Então, eu acho que agora, acho que vale a gente desdobrar, eu quero desdobrar aqui isso, porque essa resposta curta, se fosse suficiente, você não estaria aqui, né? Então, o primeiro elemento é a descoberta, né? Então, o gestor de produto existe para entender o que realmente precisa ser construído. E isso não é tão simples quanto parece, né? Não é simplesmente perguntar para o usuário o que ele quer e sair construindo, né? É entender o problema por trás do pedido, é distinguir sintoma de causa, é olhar para dados de uso, conversas com clientes, dinâmica de mercado, capacidade técnica do time, tudo ao mesmo tempo, né? E chegar numa hipótese de onde está a dor real. Então, isso exige investigação, né? Exige curiosidade e exige a coragem de questionar pedidos que chegam prontos com soluções embutidas, né? O que é muito comum, né? Então, o segundo elemento aqui, né, que a gente falou, é a decisão. E aqui mora uma das maiores ilusões da área, a de que um gerente de produto decide tudo sobre o produto. E não é assim que funciona, né? O que você decide é prioridade, basicamente.
Então, o que vai ser feito agora, o que vai esperar, o que não vai ser feito nunca. E essas decisões não são tomadas no vácuo, né? Elas dependem de contexto de negócio, de capacidade de engenharia, de posicionamento de mercado, de timing, né? Então, decidir bem em produto é saber dizer não para coisas que parecem boas, porque você está dizendo sim para algo que importa mais. E raramente existe um consenso fácil nisso, tá? Raramente. E o terceiro elemento é a entrega de valor. E aqui a palavra importante é valor e não entrega, né? Então qualquer time consegue entregar funcionalidade, por exemplo, né? Entregar funcionalidade é relativamente simples, digamos assim. Você especifica, o time constrói, vai para o ar, enfim, né? O trabalho difícil é garantir que o que for entregue realmente resolve alguma coisa para quem usa e que esse impacto se conecta com o que a empresa precisa para crescer, né? Ou seja, é, valor para quem utiliza, né? Valor para quem utiliza e valor para quem investe, né? Então, um produto que usuários adoram, mas que não sustenta negócio, também não entregou valor completo, ok? Perceba que a gestão de produto ela existe no espaço de tensão entre essas duas forças, né? E navegar esse espaço sem perder a cabeça é o trabalho. É aí que mora realmente a função principal, digamos assim. Tem uma outra dimensão que vale mencionar, tá? Que o gerente de produto normalmente não tem autoridade formal sobre ninguém, né? Ele não tem essa autoridade. Então, acho que é importante mencionar isso, né? Você não é o chefe do engenheiro, você não é o chefe do designer, você não é o chefe do analista de dados, você lidera sem hierarquia, né? Então, você convence, você alinha, você cria contexto suficiente para que as pessoas inteligentes tomem boas decisões, né? Isso é completamente diferente de gerenciar uma equipe no sentido tradicional, né? E é um dos pontos onde muita gente tropeça quando entra na área achando que chegou para mandar, digamos assim, né? Pasmem, mas isso acontece, né? Agora, eu acho que deixa eu te trazer isso para uma situação concreta. Eu acho que vale a pena a gente também tangibilizar o que a gente está falando aqui. Imagina que você é um PM de um aplicativo de finanças pessoais, tá? O time de atendimento abre um chamado, né? Vários usuários estão reclamando que o extrato é confuso. Sei lá, um caso hipotético. É, a solicitação chega para você, a solicitação que chega para você é: precisamos redesenhar o extrato. Né? O erro mais comum aqui é sair redesenhando realmente o extrato, né? Parece óbvio, né, que é isso, né? Só que os usuários reclamaram do extrato e aí a solução é melhorar o extrato. Só que você não investigou ainda, né? Você ainda não tem essa, não mergulhou ali, não foi profundamente. Você não sabe o que significa confuso para essas pessoas, né? Você só sabe que os usuários disseram que é confuso encontrar o extrato, que o extrato é confuso e etc. Pode ser Nesse caso, pode ser que o layout seja ruim, pode ser que eles não entendam as categorias que estão ali, pode ser que eles estejam buscando uma informação que simplesmente não existe no extrato, e aí você pode redesenhar o mundo que você quiser, que o problema não vai sumir, né? Porque uma resposta mais madura para esse tipo de problema começa por descoberta. Aliás, para qualquer tipo de problema, começa por descoberta. Você ouve as reclamações originais, não o resumo do atendimento. Então, você precisa ir na fonte, você precisa realmente mergulhar, né? Então, você precisa olhar para os dados de uso, né, onde as pessoas clicam, onde abandonam, quanto tempo ficam na tela. Você faz 3, 4 conversas rápidas, né, com o usuário para entender o que eles estão tentando fazer quando chegam naquela tela. Aí você descobre, por exemplo, que o problema real não é o visual do extrato. É que as pessoas usam o aplicativo principalmente para entender quanto gastaram numa categoria específica,
mas essa informação está enterrada em 3 níveis de menu, né? É, está enterrada em 3 níveis de menu e você não sabe, não conseguiu entender de fato, é, simplesmente ouvindo que o extrato é confuso, né? Então, você acaba descobrindo que o extrato em si está bem, né? O problema é que a arquitetura de navegação nesse exemplo aqui que eu trouxe. Então agora você tem um problema real. Agora você pode priorizar com inteligência e agora a sua decisão vai ter impacto de verdade, né? Então, em vez de gastar sprint de engenharia e horas de design em algo que, se fosse entregue, não resolveria nada, você agora tem de fato um problema para chamar de seu, digamos assim, né? Então, isso é gestão de produto, não o redesenho, mas sim o trabalho que vem antes do redesenho. É a gestão de produto de fato, isso é a gestão de produto raiz, né? Onde está ali a, o core da sua função, né? Da função de gestão de produto, que é entender um problema real, né? Tomar decisões sobre isso, sobre as soluções e entregar valor. Então, aqui eu acho que vai uma regra que eu quero que você leve desse episódio, tá? Gestão de produto não é sobre construir coisas, é sobre garantir que as coisas certas sejam construídas, e isso faz total diferença no dia a dia, tá? E a distinção importa mais do que parece, né? Porque times que confundem os dois passam anos entregando funcionalidades e se perguntando por que o produto não cresce, etc, etc, né? E times que entendem a diferença param de perguntar o que a gente pode construir e começam a perguntar que problema a gente precisa resolver, né? E aí tudo muda. Então, se você está entrando na área agora, guarda isso, sabe? Não se impressione com quem fala bonito sobre frameworks e metodologias, né, certificações, etc. Procura os PMs que conseguem explicar com clareza e sem rodeios qual o problema aquilo que eles estão construindo resolve e por que aquele problema importa. Esses são os bons PMs, sabe? Porque não tem essa clareza, tem esse domínio sobre os problemas que realmente estão construindo e que e quais são os valores que realmente estão entregando, sabe? Bom, essa foi mais uma resposta aqui da série FAQ, né? Perguntas reais, respostas diretas, profundas, sem enrolação. E se essa pergunta estava na sua cabeça faz tempo, é bem provável que outras perguntas fundamentais da área também estejam, e eu estou pronta para responder todas. Foi ótimo estar na sua companhia, espero também que você tenha curtido e até o próximo episódio. Tchau, tchau!